Saúde todo o povo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento vamos fazer uma oração. Pai querido, nesse momento, ó Pai, peço permissão a Ti para entrar no Teu santuário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da Tua presença e me retire de mim o Teu Espírito Santo. Vai jogando por terra todos os empecilhos, todos os embaraços, Pai. E nessa hora, Pai querido, tomai a direção desse vídeo. Não deixe que eu fale nada de mim mesmo. Repreendendo o roubador de palavra nesse momento. Me usa com poder, me usa com autoridade, me usa com unção, Pai. E abençoai e transformai todos aqueles que ouvir esse vídeo. Nesse momento estou te pedindo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúdo mais uma vez todo o povo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer para todos vocês que ouviram esse vídeo, Deus cada dia mais, né? Então eu quero falar sobre tempestade. Um certo dia eu estava lá em Cajazeira, estava congregando em uma igreja, né? E aí o que foi que aconteceu? Deus me deu a primeira vez eu preguei lá falando sobre tempestade. Mas só que essa tempestade eu não sabia que ia acontecer comigo, né? Muitas das vezes que Deus fala em tempestade, e muitas das vezes a gente pensa que essa tempestade não vai ser com a gente. Às vezes Deus está avisando para nós, né? E aí o que foi que aconteceu, né? Aí Deus me deu a palavra sobre tempestade, eu preguei em cima da tempestade. E aí Deus usou o pastor também falando sobre tempestade, outro irmão sobre tempestade. E aí o tempo se passou, né? O tempo se passou, né? E aí pronto, né? Aí tal essa palavra, né? E aí tudo foi um certo dia, o ministério onde eu estava congregando, né? O pastor recebeu uma congregação, né, de uma irmã que ela desistiu. Aí já que estava lá tudo já preparado, já tinha alma, então ela passou para esse ministério. Então foi um certo dia, aí teve uma vigília lá nessa congregação. E aí o que foi que aconteceu essa vigília, muitos hinos e pouca oração. E aí eu disse assim, que por acaso me der a oportunidade nessa vigília, eu vou falar sobre oração, né? E aí não me deram a oportunidade. E aí disse, tudo bem, tem que quando eu estiver lá na igreja, que por acaso me der a oportunidade, aí eu falo, né? Eu vou contar isso como uma experiência, né? Muitas das vezes a gente pensa que a tempestade não vai ser com a gente e não sabe de onde vem a tempestade. E aí o que foi que aconteceu? Aí eu fui para a igreja, né? Aí a irmã diz assim, meus irmãos, a vigília foi uma benção. Eu disse, aí eu fiquei na minha, né? Por acaso me der a oportunidade, e aí eu vou falar. E aí eu vou contar isso como uma experiência. Para mim foi uma lição, foi uma experiência. Aí o que foi que aconteceu? Aí a irmã, aí me deram a oportunidade, aí eu falei.
Eu disse, meus irmãos, na verdade a vigília foi uma benção, mas pouca oração. E aí o pastor tava lá em cima, mudou de cor. Mas eu falei a verdade, né? Eu falei a verdade, como a verdade muitas vezes dói, né? E aí o que foi que aconteceu? Depois ele disse que eu estava na disciplina. Eu disse assim, papai, eu estou na disciplina por quê? Ah, não sei. Aí toda a vida eu fui um pouco mesmo ousado, né? Eu disse, então essa disciplina do senhor não vale nada. Por quê? Eu não pequei e ele me dá a disciplina porque eu falei e a verdade eu disse para ele também, ó, pastor, sinto muito, mas essa disciplina sua não valeu para nada. E aí começou a tempestade. E aí pronto, né? Foi o que aconteceu. Eu saí desse ministério, né? Saí, pedi, né? Perdão a ele, saí. E aí pronto, aí eu estava lá em um quarto que era uma casa lá que a irmã deu a ele e ele disse que tinha me dado a parte do fundo, né? Bem, já que aconteceu isso, ele tomou, que é dado, né? Que ele deu, que eu tivesse exigido dele os papéis, ele não ia poder tomar, mas como foi uma coisa boa, eu disse, tudo bem, vai sair, né? Graças a Deus que Deus não me deixou sem morada, né? O que foi que aconteceu? Eu saí, né? Aí começou a tempestade. Aí pensou que não, eu fui morar lá em uma casa, né? De uma mulher que eu trabalhei uma vez lá com o pastor lá na casa daí, ela me conhecia tudo. E aí eu conversando com ela, ela me deu uma morada, ela tinha duas casas, e tinha casa de baixo que era antes, e ela emprestou para uma parenta dela, para casa de candomblé. Ainda tinha um bocado de coisa. Eu disse, Aí fiquei na casa de baixo. Aí começou a tempestade. Apareceu uma coisa no meu zóio que foi aquela agonia. Parecia até que tinha jogado no meu zóio um bocado de pimenta. Aí eu gritando, oi, 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 e orando a Deus e tudo. E aí, para Deus sabe como trabalha. Deus queria fazer um milagre. Aí eu chego lá na casa dessa mulher, ela estava com problema na pele, que ela disse que foi de um perfume que deram a ela, e ela ficou parecendo lepra. Aí eu disse para ela, olha, eu vou orar por esse problema seu e Deus vai curar. Ela disse que já tinha ido no posto, o posto não disse nada, não disse. Aí eu disse para ela, olha, você vai ser curado, que você tiver outras enfermidades também, vai ser curado, você vai lá e vai fazer o exame, não vai dar nada. Aí ela foi e tudo, e Deus curou. Aí ela chegou lá, e interessante, meus irmãos, que essa mulher, ela era separada. Deus é fiel, mas graças a Deus que eu não tive nada com ela, né? Deus queria me botar lá para mostrar para ela que Deus é Deus. E aí pronto, ela foi curada e tudo. E aí eu dormia na casa de baixo, e ela dormia na casa de cima. Mas teve um certo dia que ela falou comigo para eu dormir lá, né?
Aí eu fui dormir, ela dormiu lá no quarto dela e eu dormi cá no outro. Aí tudo estava deitado, meu irmão. Aí passou, né? Passou, eu só vi somente as costas. É uma mulher, nua mesmo. Passou que eu só vi as costas. Aí tudo ia assim, rápido assim. Aí desapareceu. Era o espírito de prostituição, o espírito da nudez. Né? E aí, graças a Deus, né? Deus me deu vitória, né? E eu fiquei lá e tudo. E aí chegou aí um irmão, né? Que ele me chamou para lá, para casa dele. Aí começou a cuidar de mim, levou eu no posto, passou, botou remédio, o coleiro e tudo, eu comecei a usar e tudo. E aí chegou o tempo, né, que aí eu fui fui lá para Lagoinha, para casa da minha irmã lá em Alagoinha, né? E aí eu sei, irmão, que foi uma tempestade mesmo. Agora eu via Deus falando sobre tempestade, mas eu não sabia que essa tempestade ia passar, que ia ser comigo. Mas graças a Deus que essa tempestade passou, irmão. Então, irmão, o crente que ele aceita Jesus, pode vir a luta que seja, pode todo mundo se levantar contra ele, mas ele não se devia, ele pode ficar fraco, mas não vai para o mundo. Né? Então minhas irmãs, meus irmãos, não se preocupe que alguma pessoa se levantar contra você. Não deixe Jesus por nada, não. Não olhe para ninguém, só olhe para Jesus. Porque que você olhar para Jesus, que você não vai ver falha, que você olhar para Jesus, que você não vai cair. Pedro, né? E interessante que hoje, né, falando sobre Pedro, né? Aquele que Jesus Cristo deixou os discípulos e foram. Mas, e aí já vai os discípulos num barco, né? Teve uma hora que o barco, que as ondas se revoltou. E aí? E aí, de tudo isso, aí já vem Jesus andando sobre o mar, né? E aí, e olharam assim, disse, oxê, depois de muito tempo ainda vê um fantasma andando sobre o mar. Chamou Jesus Cristo de fantasma. Interessante que o mais corajoso foi Pedro. Por quê? Pedro diz assim, já que é tu, manda que eu vá te encontrar. Eu fico pensando assim, que já pensou que não fosse Jesus, Pedro foi o mais corajoso. Por quê? Ninguém mais disse que fosse Jesus explodir. Ele não, ele teve essa coragem, que foi, né? Se encontrar com Jesus. E interessante, onde eu acho que ele começou a olhar para as ondas, ou ficou com medo, eu não sei. Foi na hora que ele ia afundando, aí Jesus dizia, homem de pouca fé, levanta. Aí pegou Pedro pela mão, né? Que já pensou que não fosse Jesus, o que seria de Pedro? Então é por isso que eu digo que ele foi corajoso. Né? Será que cada um de nós ia ter essa coragem? Não sei. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, que qualquer tempestade de se levantar, não se preocupe, que Jesus Cristo calma a tempestade. Que você está enfermo, Jesus cura. Agora tudo é possível que crê. Não tem negócio de botar assim, será não, que você tem que crer.
Então, até aqui me ajudou o Senhor.